Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 26 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Quem se humilha será exaltado. O maior deve ser aquele que serve. Todo o trecho de hoje nos ajuda a refletir sobre a responsabilidade que temos para com os irmãos, ainda mais quem tem um papel de coordenação ou de pastor. O pastor é aquele que vai à frente do rebanho, aquele que dá o exemplo, que faz antes de mandar, aquele que abre caminho para as ovelhas, que se sacrifica por elas e enfrenta todos os lobos que aparecem. O pastor serve em silêncio, e esse serviço escondido o torna grande diante de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, quantas dicas sábias e inteligentes Jesus está nos oferecendo com esta palavra. O câncer da Igreja e de qualquer organização, sobretudo religiosa, é a hipocrisia. Diz Jesus: os mestres têm autoridade, mas eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos nos ombros dos outros e ele não os toca nem com um dedo. Gostam de lugares de honra, gostam de serem vistos, gostam de ser cumprimentados. Observe bem essas palavras, são todas traições do amor. Ao invés de ensinar e querer promover os irmãos, buscam promover a si mesmos. Ao invés que levar o peso dos outros, esmagam os filhos com pesos impossíveis. Ao invés que dar atenção, buscam atenção. Ao invés que amar como ensinam, só buscam ser amados. Como é forte isso! Como é penetrante o olhar de Jesus! Qual pessoa se aproximaria da religião encontrando tais mestres? Na verdade, hoje também precisamos nos perguntar: o meu exemplo arrasta para Deus ou afasta de Deus? Quem me olha aprende a amar ou fica decepcionado de encontrar um egoísta camuflado? Eu busco construir clima, promovendo os outros, construindo família,
Busco valorizar os outros ou só quero que os outros me valorizem, me promovam, me adorem? Eu apresento a Deus, ao Pai do céu ou a mim mesmo? Vamos refletir por um minuto. Quem me olha fica admirado pelo meu exemplo ou eu sou um soberbo camuflado que antes ou depois ficará desmascarado? É isso, irmãos, que mais afasta os irmãos de Deus. Quantas pessoas se afastam da igreja pelo mau exemplo dos cristãos ou de um padre? Mais ainda, será que eu aponto o caminho para os outros com o meu bom exemplo ou comando coisa que nem eu mesmo faço? Um pedido que não seja acompanhado pelo exemplo pessoal não tem vida longa, porque somente o exemplo ensina, somente o exemplo arrasta. Por exemplo, se um pai e uma mãe falam para o filho, vai para a missa, e eles não vão, o que acontecerá logo que este filho tiver um filho? Ele falará ao filho para ir na missa, mas ele mesmo não irá. O mesmo se fale para os formadores, os coordenadores, os anjos, os sireneus e qualquer pessoa que tenha responsabilidade em algum nível. Pegue, por exemplo, os convites para um Yeshua, um Ruá, um Cana, ou um convite para tirar um irmão da rua, para ir numa casa de acolhida. Se um formador ou um coordenador que seja, impulsiona a sua equipe a convidar, fazer fichas, mas ele nunca move um dedo, quem irá aprender? Claro que esta equipe nunca terá participantes aos retiros, e fará retiros com 7 ou 8 pessoas. Mas se os que estão na frente dão um bom exemplo e conseguem convidar as pessoas, convencem as pessoas a participar de verdade, então toda a equipe se revigorará. Agora vamos nos perguntar, o meu exemplo arrasta ou puxa para trás? Procure responder concretamente. Jesus une tudo isso à humildade. Uma pessoa humilde, ela sabe instintivamente como caminhar, e o amor é humilde por sua natureza. Por isso Jesus fala, quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Vamos agora, irmãos, ler novamente o nosso Evangelho, tentando imaginar como era a situação que levou Jesus a se expressar dessa forma. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos
e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingem nesta leitura. Nesse momento, podemos pensar no propósito que Deus quer nos sugerir hoje, a partir dessa palavra. Vamos dedicar mais um momento para pensar bem em como colocar em prática este nosso propósito. Quem se humilha será exaltado. Paz e alegria a todos. Se convence mais com o exemplo do que com as palavras. Paz e alegria a todos.
em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar, em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi? Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra ruma ao fim. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar, em santidade, oh, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Quando irei compreender